Salve, salve, nação tricolor. Vitória importante do São Paulo, galera. O São Paulo volta a vencer depois de algumas rodadas, depois de um vexame contra o Fluminense. Não gosto nem de lembrar desse jogo porque fiquei bem alterado, viu? Fiquei bem chateado com a última derrota do São Paulo. Mas hoje o São Paulo fez o dever de casa e ganhou do Internacional. O Internacional praticamente rebaixado agora. O São Paulo consegue dar, de certa forma, um certo troco ali referente às Libertadores de 2006, que o Internacional fez uma sacanagem nos bastidores para cima do São Paulo, em 2010 também, onde a CBF estava meio brigada com o São Paulo na época. Teve uma polêmica ali em 2010 também, quando a gente perdeu aquela Libertadores para o Internacional, não na final, na verdade, né? Mas a gente foi eliminado por eles. E é de uma época isso, quando o São Paulo já estava começando a ficar mais fraco nos bastidores, e as nossas conquistas recentes naqueles anos, né, os brasileiros, o Mundial, a Libertadores, já estavam ficando para trás por conta de má gestão na época do senhor Juvenal Juvencio. E hoje o São Paulo conseguiu vencer o Internacional na Vila Belmiro, né? Porque era importante vencer essa partida. Mas eu vi alguns torcedores comemorando que a gente está praticamente já classificados com o 8º lugar, né? Vai depender aí de uma possível vitória de Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil. Mas eu queria fazer uma reflexão com vocês, meus amigos. O São Paulo merece essa classificação? Vamos pegar aí toda a trajetória do São Paulo durante o Campeonato Brasileiro. Você acha que o São Paulo merece essa classificação por tudo que fez nesse campeonato? Pela organização da gestão do senhor Júlio Casares, você acha que a gente merece essa classificação para Libertadores? É lógico que eu tô feliz que o São Paulo ganhou, galera. Eu não vou ficar puto com a vitória do São Paulo. Eu não vou ficar chateado do São Paulo ter enfiado 3-0 no Internacional, que é um time que eu nem gosto, apesar de as torcidas serem amigas, tal. Eu não gosto muito do Internacional, justamente por conta desses... Pode ser até trauma isso, né? Da época que eu era adolescente, e o São Paulo acabou com essas eliminações da Libertadores de 2006. Chorei muito na época também. Tinha 16 anos, mais ou menos. Mas não é muito pouco a gente se contentar com a vaga para pré-Libertadores, a gente se contentar com um 8º lugar no Campeonato Brasileiro por uma camisa desse tamanho, que é a camisa do São Paulo, galera? Não é pouco isso? Vamos ser sinceros aqui. Um time do tamanho do São Paulo, a gente tinha que estar sempre brigando por títulos. Vai disputar Campeonato Paulista? O São Paulo tem que estar na final. Vai disputar a Libertadores da América? São Paulo tem que ser favorito. Vai disputar a Copa do Brasil? São Paulo tem que chegar longe na Copa do Brasil e não ser eliminado por um time da Série B. Vai disputar o Campeonato Brasileiro? São Paulo não pode brigar para ser rebaixado, galera. São Paulo não pode brigar por um meio de tabela. São Paulo tem que brigar lá na frente. São Paulo tem que fazer uma administração responsável para que o São Paulo esteja sempre brigando ali do 4º lugar para cima do Campeonato Brasileiro. Não é nem G6, é a partir do G4. Porque a gente sabe que tem clubes mais organizados que o São Paulo, que já vem se organizando há muitos anos. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro está se organizando agora. E não é coincidência que esses times estão na 1ª, 2ª e 3ª colocação. O São Paulo, galera, é um clube que está se deteriorando há muitos anos por conta de má gestão. Então não dá para a gente ficar feliz e satisfeito com um 8º lugar. Porque agora praticamente ninguém passa a gente. O Red Bull tem uma pequena chance de passar ainda, porque tem acho que uma vitória a mais, se eu não me engano. Até estava achando que o São Paulo já não poderia mais ser ultrapassado no 8º lugar, mas ainda pode. Então, galera... logicamente, ir para a Libertadores da América é muito importante. É a camisa do São Paulo que vai estar sendo vista. É uma competição internacional. É uma competição que a gente gosta de jogar. A gente sabe a emoção que tem uma noite de Libertadores da América no Morumbi. Se é que a gente vai jogar no Morumbi, tem isso ainda. Como vai ser o ano de 2026? Alguém sabe dizer o que estão planejando para o ano de 2026? Porque veja só, o Flamengo, o presidente do Flamengo deu uma entrevista falando que ele já tem o ano de 2026 planejado e já começou a planejar 27, sendo que 25 nem acabou.
O São Paulo está aguardando ver se vai para uma Libertadores, se vai para uma Sul-Americana para começar o seu planejamento. A gente até falou isso em live ontem, se eu não me engano, foi até um comentário do Drex, isso eu concordei porque é o que eu penso também. O São Paulo tem que se planejar no ano pensando no calendário do Campeonato Brasileiro, porque é a certeza do que a gente vai disputar. Não é pensar na Libertadores da América, não é pensar na Copa Sul-Americana. A gente tem que pensar num elenco para disputar o Campeonato Brasileiro, para a gente disputar bem o Campeonato Brasileiro. Porque disputando bem o Campeonato Brasileiro, é quase certeza que a gente vai estar na Libertadores. Já é uma grana que vai entrar. Então a gente não pode se planejar para ficar sendo um time copeiro, como fala, para ficar só disputando Copa. Porque a Copa é um tiro curto. Se você perde uma partida, você está eliminado e acabou o seu ano. E ainda corre um risco de você ter que brigar até a última rodada para ver se vai conseguir uma vaga, para ver se não vai ser rebaixado. O que custa o São Paulo fazer um planejamento pensando em fazer um bom campeonato brasileiro? Olha o Mirassol. O Mirassol provou que é possível fazer um bom campeonato brasileiro. O Mirassol está em 4º lugar no campeonato, galera. Um time como o Mirassol do interior de São Paulo vai disputar a Libertadores da América com vaga direta. Vocês conseguem entender isso? O buraco que o São Paulo se enfiou, galera. Não dá pra gente achar isso normal. Então, a gestão do São Paulo precisa entender de uma vez por todas que não dá para ficar fazendo loucura. Ficar trazendo o Oscar, ficar trazendo o Rames Rodrigues, ficar trazendo o Daniel Alves. Do Lucas eu não vou falar, porque o Lucas ainda teve um retorno, o Lucas ajudou no título da Copa do Brasil. E eu nem vou ficar entrando nesse argumento para não ficar parecendo com a gestão do São Paulo, que é uma coisa tenebrosa, para não dizer outra coisa. Mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Nós não podemos nos contentar com tão pouco, torcedor são paulino. Isso aqui, ó, que tá, o microfone tá na frente. Isso aqui é muito grande, cara. Isso aqui é o clube que a gente aprendeu a amar desde muito cedo. Então não dá pra gente ficar satisfeito, galera, com um campeonato onde a gente consegue uma 8ª colocação. E eu espero de verdade que o torcedor são paulino tome consciência disso. Os pontos positivos do jogo de hoje é que eu vi esses jogadores com vontade. Eu não vi jogador correndo com aquela falta de vontade como foi com o jogo contra o Fluminense, que para mim aquilo ali foi totalmente proposital. Os caras não queriam estar ali. Foi um recado para a diretoria. Foi algo muito bizarro, vamos ser sinceros, galera. Não foi normal o que aconteceu ali. Tomar de 6 não é normal, mas da maneira que foi, sem o time cometer uma falta para expulsão, para parar a jogada. Vocês entendem? Para mim ali aconteceu alguma coisa muito esquisita. Não vou ficar insinuando nada, tá? Mas não foi normal. E outro ponto positivo aí, esse é para a torcida do São Paulo, teve protestos ali antes do jogo, durante o jogo, no intervalo e depois da partida contra o senhor Júlio Casares, que infelizmente ainda ocupa a cadeira da presidência do São Paulo. E hoje o São Paulo sofreu mais um transfer ban. Mais um pé de música, né, Casares? São Paulo sofreu um transfer ban referente a uma dívida com o empresário do Caleri, que o São Paulo não pagou isso desde 2021, sabia que poderia sofrer um transfer ban porque foi acionado e quis correr o risco. Para quê? Será que essa gestão não está cansada de manchar a história do São Paulo? O São Paulo, que sempre foi tido um clube como um exemplo de administração, vocês percebem aonde a gestão Júlio Casares, Leco, Aidar, Juvenal Juvencio, aonde esses caras enfiaram o São Paulo? 2 transfer bans no mesmo ano. O São Paulo nunca havia passado por isso. E por valores ridículos. E aí depois o pessoal tava assim, não, a gente vai ter superávit, devendo todo mundo. Eu sei que a conta não é essa, que esse tipo de dívida é uma coisa e o superávit é outra. Eu sei disso.
Mas de que adianta você comemorar superávit, ô Júlio Casares, se o campo não responde, se o time tá devendo até para ex-jogador, devendo para empresário, como sempre, pagando jogadores em atraso. Perdão. Esse é o exemplo que o São Paulo quer mostrar para o seu torcedor e para os seus jogadores. Não é à toa que todo jogo a gente não sabe que São Paulo vai entrar em campo. Seja pelas lesões, seja pela falta de pagamento. Qual que será a vontade desses caras? Você trabalharia motivado se você não estivesse recebendo direito seus direitos? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Meus amigos, não tá pra gente comemorar tão pouco um Campeonato Brasileiro que a gente ficou na 8ª colocação. Desculpa. Parabéns pelo jogo de hoje. Foi legal ganhar. Fiquei feliz que o São Paulo ganhou. Mas triste pelo que foi o ano do São Paulo, pela maneira que termina o ano do São Paulo, porque esse clube aqui, a gente sabe que ele pode muito mais se ele tiver na mão certa. Na mão de quem tá hoje, galera, esquece. Salve o tricolor paulista. Uma boa noite para vocês, uma boa semana.